Alô, dan dan dan. Bruxa, dan dan dan. É um anime que fala de uma bruxa, em tese uma mulher velha, desencarnada, tarada, que tem um apego fálico e que usa isso para dominar e até mesmo matar suas vítimas. O vídeo é para dizer que algumas dessas coisas de fato existem, mas claro, não existem da forma como o anime Dan 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 mostra. Existem espíritos desencarnados muito apegados ao sexo e que buscam sim se apossar, vampirizar o corpo do encarnado. E inclusive pessoas que desencarnaram num sexo podem continuar obcecadas, taradas, viciadas no corpo do outro sexo. Então o que acontece em Dan Dan Dan, claro, quase tudo ali é fantasia, mas o princípio básico, pessoa desencarnada, perdida, perturbada, que busca incorporar, vampirizar encarnados, esse basicão existe. O desencarnado, doente, enfermo, ele vai muitas vezes tentar drenar a energia sexual das pessoas e, como está no mangá, no anime, que é um mangá, pode acontecer dele conseguir, inclusive, com esse acúmulo, realizar, porque esse acúmulo está atrelado ao campo de energia que a gente tem, o duplo etérico, campo bioplásmico, também conhecido como campo vital, corpo vital, duplo etérico, campo etérico, que é de onde sai o ectoplasma. Então, algumas vezes, esses espíritos, ao drenarem essas energias, terão alguma, com certos limites, tá, gente? Capacidade de fazer assombrações, movimentar objetos, fazer assédios até mesmo terríveis, podendo levar a pessoa, infelizmente, até mesmo ao desencarne. Claro que do jeito que está em Dan 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 não dá, né? Aquela coisa toda, inclusive no Dan 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 tem aquela coisa da tradição japonesa, budista, dos lugares cercados, os lugares cercados por uma flâmula, por uma palavra, por um rito. Os espíritos nos informam que isso não surte nenhum efeito nos espíritos desencarnados, tá? Seja uma cruz, seja uma flâmula budista, essas coisas elas não são capazes por si só, de repelirem os espíritos como está lá no anime, não. Agora, aí que entra a grande questão. Se você coloca energia, fé, expectativa, se você tem uma vida pura, uma vida limpa, uma vida digna, uma vida espiritualizada, uma vida baseada em coerência moral e espiritual, e ao mesmo tempo você tem fé naquele rito, seja ele budista, seja ele shintoísta, seja ele umbandista, seja ele católico, seja ele o que for, então, sem que você saiba, você potencializa o objeto. O objeto em si, ele não tem valor, mas a sua energia e a tua sintonia com os espíritos elevados, que você, na sua fé, na sua crença local, deposita no ritual, na flâmula, no escrito, isso vai funcionar. E aí você entende que é um paradoxo. Acontece um paradoxo.
eu estou dizendo, como nos ensina muito claramente no Livro dos Espíritos, que isso não funciona. Mas ao mesmo tempo, eu estou dizendo que dependendo da tua moralidade, da tua espiritualidade, dependendo da tua capacidade de fé, você imanta o objeto e você atrai os bons espíritos e vão fazer corresponder que para você funciona. E muitas pessoas terão relatos de que aquele ritual, aquela prática, aquele objeto, aquela oração escrita, aquele texto escrito, funcionou. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas no Dandandan, eles têm lá um templo e eles colocam flâmulas, não só no Dandandan, mas em outros animes japoneses, demonstrando o que me parece, sem eu ser um grande e profundo conhecedor, ser algo da cultura budista japonesa, ou shintoísta, ou de tradições religiosas japonesas, aquele templo com aquele formato, as flâmulas, os escritos, que reprimem os espíritos, reprimem o assédio, a obsessão, no caso do Dandandan, a possessão, né? A incorporação do espírito da bruxa velha, que se aproveitando da energia sexual, né, acaba vampirizando o jovenzinho. Então vamos lá, o que não existe? O espírito fazer isso pela sua própria vontade, como está no anime. O espírito chegar e fazer porque ele quer fazer com qualquer um, isso não existe. O espírito, ele não tem poderes extraordinários. O espírito é um ser humano desencarnado. É um ser humano desencarnado, doente, carente, e que drena a energia de pessoas afins. Tem que haver uma afinidade, um link. Esse link pode ser porque a pessoa fez mal àquela pessoa que está desencarnada, e aí há um link de dívida no íntimo da consciência, um link de culpa, ou a pessoa encarnada tem vícios. No caso do Dandandan, a velha é tarada por sexo, ela é uma desencarnada tarada pelo falo, né? Pelas questões fálicas. Se a pessoa tem vícios sexuais, ela tem uma brecha, tem vida sexual perdulária, ela tem uma brecha para a vampirização. Então são os dois casos, dívidas do passado e sintonia por hábitos. São essas pessoas que têm maior grau de fragilidade a que espíritos possam vampirizar. Ok? Então o espírito não pode fazer, como está no desenho, o que ela quer com qualquer um que entre no túnel. Que lá no desenho, o jovenzinho entra no túnel e tá essa velha lá, bruxa, desencarnada, tarada. E ele, pelo simples fato de ter entrado, ela incorpora nele e tenta drenar todo o processo dele sexual. No caso do desenho, o pênis dele desaparece. Obviamente que isso também é outra coisa que é pura fantasia, que tenta dar o Dandandan, o anime, que fala de coisas trágicas com um tom de humor, né? Então tem várias coisas ali que são trágicas, como essa, né? Mas dá todo um tom de humor e que você acaba até rindo, mas isso também não tem como acontecer, tá? O pênis sumir, desaparecer. Mas alguns efeitos físicos, nada estrondoso, mirabolante como acontece no desenho, podem acontecer a partir do processo de vampirização ou do espírito conseguir manipular de alguma forma energias etéricas que vão transformar em ectoplasma e com isso fazerem alguns efeitos nocivos. Também é importante que se diga que há uma superintendência espiritual de tudo.
Então, mesmo que a pessoa, o espírito desencarnado, consiga esse acúmulo de ectoplasma, ele não conseguirá agir do jeito que ele quiser, como está no anime. Ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque em todos os lugares, em todos os ambientes, todas as pessoas têm proteção espiritual. O popular anjo da guarda e os guardiães que tomam conta dos ambientes, dos locais. Então, existe uma matemática perfeita, né? Apesar da gente estar dizendo que parte do que acontece no anime acontece, só acontece em casos extremos. Não é uma coisa corriqueira que vai acontecer com qualquer pessoa, que possa nos criar traumas, medos, culpas. Não precisamos ter medo. Eu só estou querendo aqui mostrar o seguinte: parte do que aquilo ali mostra, de fato, a um certo nível acontece. Mas não, claro, da forma fantasiosa, geral, generalizada, como acontece. Isso não acontece. Então, Dandadan é mais um anime que mostra pra gente que por trás de certas manifestações artísticas, mesmo um anime ou um mangá, você pode extrair dali uma, mesmo que fantasiosa, um processo intuitivo do que de fato existe numa perspectiva multidimensional. Então, Dandadan é uma mostra de que a obsessão existe, assédio de nível sexual existe, né? Espíritos desencarnados, presos ainda, a volúpia, a sexolatria existe, e isso pode gerar obsessão, e isso pode gerar, inclusive, loucura, doenças psiquiátricas graves, pode gerar, inclusive, o desencarne. Mas tudo isso não é ao bel prazer do espírito. Isso obedece a uma série de questões, uma série de circunstâncias que a pessoa pode estar inserida. Não é comum, não acontecerá com você que está me assistindo, provavelmente, tá? Mas, eventualmente, dentro desses bilhões de seres humanos que existem, o assédio grave por obsessão sexual pode acontecer. É comum que quando você mercadeja ou pouco valoriza a sexualidade sua e de terceiros, haja vampirização, né? A vampirização leva à insaciabilidade. A pessoa, ela é drenada, ela tem práticas sexuais, ela vende, mercadeja ou compra, ou usa, manipula para ter o sexo. Isso faz com que automaticamente ela atraia almas afins, iguais a ela, desencarnadas, que vão drenar essa mesma energia dela. Claro que essas pessoas, muitas dessas pessoas poderão resolver isso ao longo do caminho, num relacionamento afetivo saudável. Por isso que muitas vezes há pessoas que dizem assim: fulana me salvou. E acontece mesmo, às vezes a pessoa ela está num processo de assédio muito grande, sexual, e às vezes o fato dela amar alguém faz com que ela saia a sintonia de amor que ela tem por alguém, e a correspondência, e o zelo que ela vai levar a esse relacionamento, faz com que o assédio, pouco a pouco, não tenha mais força para vampirizá-lo, porque é aquilo que eu falei. Assédio é sintonia. Mantendo-se a sintonia, o assédio consegue atuar. E aí eu me lembro de outra coisa do Dandadan. É um jovenzinho, quase que inocente. Então, no caso do Dandadan, esse tipo de assédio dificilmente o atingiria. Dificilmente. É quase impossível. A não ser que ele fosse em outras vidas alguém que também tivesse feito
coisas no campo da sexolatria, que ele trouxesse uma bagagem muito ruim do passado. Mas o normal, que esse tipo de assédio não atinja as pessoas como ele, um jovem adolescente. Isso é muito improvável, que nada fez nesse campo, não buscou nada, não tinha problemas nessa área, né? Então, como está lá no Dandandan, é fantasia. Jovens como aquele não teriam esse assédio. Mas o assédio de campo sexual, de cunho sexual, existe. E existe, como a gente já explicou, devido a esses dois fatores: sintonia por práticas e viciação sexual, sexolatria, e ou dívidas do passado com os espíritos ligados àquilo. Ok? Então, mais uma vez, aproveitando o anime para falar de alguma coisa espiritual. Eu sei que muitas vezes, quando a gente está falando, a gente não faz a devida adequação de palavras, termos, porque para nós isso é tão normal que quando a gente fala, a gente às vezes não se atém a explicar com detalhes as coisas. Se por acaso, primeiro, se alguém assistir esse vídeo, né, e gostou e tem dúvida, pode questionar, perguntar. Aquilo que nós soubermos, a gente responde de pronto, e aquilo que nós não soubermos, a gente busca pesquisar, e se a gente conseguir respostas, a gente responde. Tá ok, gente? Aqui é o Anderson. Deixo um abraço, um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.